Apesar do fim oficial da escravidão, as pessoas negras ainda enfrentam o preconceito estrutural. Mas, aos poucos, essa realidade é modificada e mulheres e homens pretos e pardos têm ocupado lugares de liderança. Neste mês de novembro, quando comemoramos o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, o Revista TST traz uma reportagem especial sobre o assunto. Grande parte da população negra, até pensando no nosso próprio passado escravocrata, é que conseguiu solidificar cada uma das bases do nosso país, das nossas instituições. E ainda nesta edição, TST afasta ilegalidade e monitoramento de conta de bancária. Indústria é condenada por expor quadro de empregados faltosos. Bancária obtém redução de jornada para acompanhar tratamento de filho com autismo. A gente começa o programa de hoje falando sobre uma bancária do Bradesco de Floresta Azul, na Bahia, que não vai receber indenização por ter tido a própria conta corrente monitorada pelo empregador. A decisão é da Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. Para o colegiado, a prática é legal e não configura dano moral. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Samantha Flor. Oi, Samantha. Olá, Luane Anderson. A bancária afirmou que a instituição acompanhava limites de crédito, cheques, depósitos e até os gastos pessoais com escola, restaurantes e viagens. Segundo o Bradesco, o registro de todas as movimentações financeiras dos correntistas e o acesso a essas informações fazem parte da atividade do banco. A empresa também ressaltou que as informações decorrentes desse monitoramento nunca foram utilizadas indevidamente. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia reconheceu o direito da empregada à indenização. Para o TRT, a conduta extrapolava o poder diretivo do empregador, ou seja, o direito que a empresa tem em definir como e quando as tarefas devem ser executadas. Por isso, o juízo de 2º grau condenou o banco a pagar indenização de R$80 mil à empregada. A condenação, porém, foi revertida pela 2ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, o que levou a bancária a apresentar recurso à Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. O relator do caso, ministro Alberto Balazeiro, destacou a jurisprudência pacificada sobre a matéria no TST, no sentido de que o monitoramento das movimentações financeiras de empregados correntistas para fins de controle legal e institucional não gera indenização por danos morais. O ministro observou ainda que a prática prevista em lei permite que os bancos tenham mecanismos de controle para identificar atividades suspeitas. É uma matéria já pacificada, no sentido de que o monitoramento para a instituição bancária, empregadora de conta corrente, na forma determinada pelo artigo 11, inciso 2, parágrafo 2º da Lei 9.613, constitui um dever legal inerente ao leque normativo de suas funções institucionais, o que não viola o direito à privacidade, tampouco caracteriza quebra de sigilo bancário, não havendo que se falar em indenização no particular. O ministro Cláudio Brandão havia pedido vista regimental. Após analisar o processo, acompanhou o relator. A decisão foi unânime e o processo já transitou em julgado. Portanto, não cabe mais recurso. Volto com vocês do estúdio. Obrigado, Samantha. Muito obrigada, Samantha, e até mais. E no próximo bloco, no nosso giro pelas turmas, você vai ver que uma indústria aeronáutica terá de pagar R$50 mil de indenização por ter exposto nomes de empregados que faltavam ao serviço. A lista foi divulgada em um local de grande circulação. Os detalhes logo mais. Estamos de volta e o assunto agora é jornada de trabalho. A 3ª turma do TST garantiu a uma bancária da Caixa Econômica Federal o direito de diminuir a carga horária profissional de 30 para 20 horas semanais, sem redução salarial, para cuidar do filho com transtorno do espectro autista. A decisão da 3ª turma levou em conta fundamentos da Constituição e tratados internacionais, além do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça.
Ao pedir a redução de jornada, a bancária disse que a medida era necessária para que pudesse acompanhar o tratamento multidisciplinar do filho. Segundo o laudo médico, a criança precisa de cerca de 40 horas semanais de terapias, incluindo psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia. O pedido foi negado em primeira e segunda instâncias. Para o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, em São Paulo, o dispositivo do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da União, que prevê jornada reduzida nesses casos, não se aplica a seletistas. Ainda de acordo com a decisão, a carga horária dos bancários de 30 horas semanais seria compatível com os cuidados familiares, além de não ter sido comprovado que a mulher era a única responsável pela criança. A bancária recorreu ao TST e o caso foi julgado pela terceira turma. O relator do recurso, o ministro Lélio Bentes Correia, destacou que a Constituição Federal, a legislação nacional e diversos tratados internacionais impõem a proteção integral à criança com deficiência e cabe à família, à sociedade e ao Estado assegurar a efetividade desse direito. No voto, ele adotou o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça, que considera as desigualdades que afetam as mulheres na conciliação entre o trabalho produtivo e reprodutivo. A decisão do relator menciona a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração de Filadélfia da Organização Internacional do Trabalho, e a lei que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA. Também foi citada a Diretiva da União Europeia que orienta a adoção de condições flexíveis de trabalho para pais e mães de crianças com deficiência. O ministro afirmou ainda que manter a jornada atual faria a trabalhadora acumular 70 horas semanais de trabalho remunerado e cuidados com a família, prejudicando o bem-estar dela e do filho. Outro ponto abordado pelo relator foi que, em geral, as mulheres acabam assumindo mais responsabilidades familiares, o que já é um fato conhecido e não precisa ser comprovado. Diante da falta de previsão na CLT sobre o tema, a terceira turma aplicou, por analogia, o artigo 98, parágrafos 2º e 3º da lei que trata da jornada reduzida para servidores públicos. Reconhecendo a urgência do caso, o colegiado concedeu tutela provisória para reduzir imediatamente a jornada da bancária para 4 horas diárias, mantendo a remuneração. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso. Por ter fornecido o colete à prova de balas masculino e vencido, uma empresa portuária deve indenizar ex-empregada que atuou como guarda. Além do equipamento de proteção individual inadequado, foi constatado que as munições passadas pela empresa profissional estavam vencidas. E quem traz os detalhes do caso para a gente é o repórter Rossini Gomes. Rossini, esse colete foi usado por quanto tempo, hein? Oi Anderson, Luana, olha só, a guarda portuária relatou que trabalhou durante 5 dias com um colete balístico fora da validade e com a modelagem masculina. A profissional afirmou que o equipamento comprometia a proteção da região do busto e gerava desconforto. Ela também contou que estava com munições vencidas, fornecidas pela V-Portes Autoridade Portuária de Vitória, no Espírito Santo. Para a trabalhadora, esses fatos geraram momentos de apreensão, já que ela exercia atividade de alto grau de periculosidade. Em defesa, a empregadora sustentou que os coletes continuavam eficazes, já que a fabricante havia estendido a validade de 5 para 6 anos. Além disso, o equipamento teria sido usado por apenas 4 jornadas. A empresa argumentou ainda que as atividades da guarda portuária apresentavam um baixo número de ocorrências e que, portanto, seriam de risco reduzido. Mas a perícia técnica confirmou o uso de colete vencido por 5 dias e considerou o modelo masculino inadequado ao corpo feminino. O laudo técnico também apontou irregularidades no armazenamento das munições, que estavam parcialmente oxidadas por causa da exposição à umidade e à temperatura inadequadas. Essas condições, de acordo com o documento, reduziam a validade dos projéteis. Com base nessas conclusões, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo, condenou a V-Portes a pagar R$ 30 mil de indenização.
A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Ao julgar o recurso, o relator, ministro Breno Medeiros, destacou que o TST tem entendimento consolidado de que, em casos de fornecimento inadequado de colete balístico, o dano moral é presumido, pois resulta diretamente da falta de segurança causada pelo empregador. Presidente, só porque é uma questão nova, danos morais em ré ipsa, pelo uso de colete à prova de balas vencido. Então, eu entendi aqui que se trata aqui, assim, de dano moral, né? Você, em ré ipsa, em decorrência do descaso da ré com a vida e com a integridade física e psíquica de seus empregados. Me parece que é esse o cerne da questão. Eu penso que é cabível, sim, a indenização por danos morais. Para o ministro, a Vportes agiu com descuido grave ao expor a trabalhadora a risco indevido. Com isso, a 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, manteve a condenação da empresa portuária Vportes a indenizar por dano moral a guarda portuária. E ainda cabe recurso dessa decisão. Anderson, Luana, é com vocês aí no estúdio. Obrigado, Rossini. E olha só esse caso, uma indústria aeronáutica vai ter de pagar R$50 mil de indenização por ter exposto nomes de empregados que faltavam ao serviço. A lista foi divulgada em local de grande circulação. Para a 2ª turma, a medida configurou assédio moral organizacional. O caso teve início com uma ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Santa Branca e Igaratá, municípios do Vale do Paraíba, em São Paulo. Conforme a entidade, havia um quadro visível em cada setor da empresa. Quando alguém faltava, o nome era pintado de vermelho logo no início da jornada. O sindicato alegou que a situação causava constrangimento à equipe. Em caso de atestado médico, por exemplo, as pessoas se sentiam expostas ou cobradas. Em defesa, a empresa argumentou que no quadro de faltas não havia identificação individual do empregado ou indicação de metas ou ranking, e que a medida era apenas uma ferramenta para indicar dados que impactavam diretamente a produção. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas entendeu que a prática não extrapolou os limites do poder diretivo da empresa, nem causou danos de ordem moral aos empregados. No TST, o entendimento foi outro. O processo foi julgado em planilha pela 2ª turma. A relatora, a ministra Maria Helena Malman, considerou ter ocorrido assédio moral organizacional. Segundo a ministra, a empresa não observou os princípios da dignidade da pessoa humana, da inviolabilidade psíquica e do bem-estar individual dentro do ambiente de trabalho. Ela entendeu ainda que a conduta da empresa se insere na chamada gestão por estresse, em que se cria um ambiente de trabalho hostil para estimular a competitividade. Quanto à questão de os nomes não terem sido identificados, a relatora observou que o fato de o quadro ser afixado em cada setor de trabalho, com equipes pequenas, tornava identificável o empregado ausente. O valor da condenação foi de R$50 mil e deve ser revertido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. A decisão foi unânime. A empresa apresentou recurso extraordinário ainda não julgado. E no próximo bloco, Tribunal Superior do Trabalho e Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro discutem parceria para a promoção do acesso à leitura e à cultura como instrumentos de conscientização sobre o valor do trabalho digno. Mais detalhes já, depois do intervalo. O Tribunal Superior do Trabalho e a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro começaram as negociações para uma parceria voltada ao sistema socioeducativo. A ideia é promover o acesso à leitura e à cultura como instrumento de transformação social e de conscientização sobre o valor do trabalho digno. A proposta envolve o fornecimento de livros e a formação de mediadores de leitura para atuarem em unidades socioeducativas. Comunidades amazônicas, ribeirinhas e quilombolas também devem ser beneficiadas. A expectativa é de que ações culturais e educativas sejam levadas a todo o Brasil, especialmente a lugares com maior vulnerabilidade social. Os termos da parceria já estão em elaboração. Neste mês de novembro, comemoramos o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. O marco foi instituído em homenagem a Zumbi dos Palmares, um dos principais representantes da resistência negra à escravidão na época do Brasil colonial.
Hoje, 330 anos depois da morte de Zumbi, as pessoas negras ainda resistem. Os percalços são muitos devido ao preconceito estrutural, mas passo a passo elas têm conquistado lugares de destaque e de liderança. Vamos conhecer algumas delas na reportagem especial de Larissa Batista. Mais de 56% da população brasileira é composta por pessoas pretas ou pardas. O dado é oficial divulgado pelo IBGE. Somos, então, a maioria. Mas você consegue imaginar como todas essas pessoas estão inseridas no mercado de trabalho? Às vezes estamos na sua TV, sendo professores, vendedores, defendendo a causa de um cliente, ou então buscando formas de reafirmarmos a nossa identidade dentro do ambiente de trabalho. Eu estou em um salão de beleza e as mulheres que trabalham aqui são um exemplo dessa combinação. Não é, Juliana? É isso mesmo. Ju, queria que você falasse sobre a rotina de trabalho de vocês. Às vezes pode não parecer, mas ela é puxada, né? Sim, é puxada porque é um trabalho todo manual. E assim, antes da gente receber as clientes, preparamos todo o espaço, né, para receber elas. E assim, nosso trabalho é todo detalhado e sempre a gente procura entregar o melhor para a cliente. Ana, não tem como a gente olhar esse espaço, ver essas mulheres sem falar sobre identidade e pertencimento. Como é que é juntar essas duas coisas? O pertencimento, a identidade com o trabalho. Para mim é algo que cruza muito com a minha própria história, né? Comecei trançando os meus próprios cabelos e isso com 16 anos e eu vi nisso uma oportunidade de transformar num trabalho mesmo. Hoje o espaço é um espaço de pertencimento, de acolhimento. Para mim é muito incrível trabalhar com algo que eu gosto, né? E com pessoas que são parecidas comigo. Dessas mãos saem a arte e o salário que sustenta vidas e famílias. Desde 2015, o Afro Itinerante, um salão especializado no cuidado com cabelos crespos e cacheados, une as raízes do povo preto com o lado profissional. Ao todo, 12 mulheres trabalham neste espaço que, além de exalar criatividade, proporciona segurança emocional a quem é atendido. Eu gosto da troca que eu tenho com os meus clientes, né? Muitas vezes os clientes chegam no salão querendo desabafar, querendo contar alguma conquista, alguma história. E essa conexão, essa troca que a gente tem, dá um sentimento assim gratificante na gente, né? E eu gosto muito do meu trabalho e tudo mais. A liderança é uma posição que não tem cor, idade nem gênero, mas para alcançá-la é preciso muito mais do que talento. São anos de estudos e também um ambiente de trabalho que abrace a diversidade. Para algumas pessoas esse caminho é mais longo, historicamente inclusive. Mas quem disse que ele não pode ser trilhado? Hoje eu trabalho com a pauta de diversidade e inclusão e atração de talentos do Grupo Dreamers. Somos 18 empresas na área da comunicação e do entretenimento e eu trabalho com planejamento estratégico voltado para a diversidade e inclusão. Coordenar projetos, dar palestras, acompanhar programas de aceleração e ações inclusivas fazem parte da rotina de Débora. E olha, ainda sobra tempo para liderar o Comitê da Diversidade na agência onde trabalha. Exercer todas essas atividades mostra que a representatividade precisa ir além do discurso, é vivência. Essa representatividade, né, é uma palavra que a gente usa muito, mas que é impressionante como ela é efetiva. Quando você vê uma pessoa com a qual você se identifica num lugar que você não se imaginava, você pensar, não, então talvez seja possível eu alcançar esse lugar. Funcionou para mim e tenho certeza que funciona para outras pessoas do nosso ambiente de trabalho, né? Como uma possibilidade. Quais são as alterações, mudanças positivas que você observou a partir desse trabalho de diversidade dentro aqui da agência? Tem pessoas que alisavam o cabelo durante a vida inteira.
E aqui pararam de alisar o cabelo e começaram a se vestir de uma forma mais condizente com quem elas realmente são, entendeu? Então são transformações assim muito importantes no nosso dia a dia. Mas essa ainda não é a realidade de todo mundo. No Brasil, homens e mulheres negras enfrentam barreiras estruturais, como o racismo, a falta de representatividade, a ausência de redes de apoio e a desigualdade salarial. Dados do IBGE apontam que mais de 60% dos negros vivem com até um salário mínimo no Brasil, enquanto entre os brancos esse índice é de menos de 40%. Desigualdade racial persiste no mercado de trabalho brasileiro. Brasil, desemprego e trabalho informal afetam mais negros e pardos. Estudo mostra que pessoas negras ainda são minorias em cargos de alto escalão das empresas e têm salários menores. Renda de pessoas negras equivale a 58% da de brancas, mostra estudo. No Brasil, o movimento Raça é Prioridade, vinculado ao Pacto Global da ONU, busca reduzir essas desigualdades. A iniciativa tem como meta aumentar em 30% até o final de 2025 a presença de pessoas negras em cargos de gestão e liderança. Até 2030, o objetivo é chegar a 50%. Mais de 60 empresas já estão comprometidas com a causa. Por que é importante ter mais pessoas negras ocupando cargos de liderança nas empresas brasileiras? A gente está falando de cumprimento de lei, né? Todas as pessoas têm direito, e o trabalho hoje, nessa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade capitalista, é um lugar que vai trazer a questão da redução das desigualdades. A gente precisa de dinheiro para poder sobreviver nesse mundo. Então, acho que esse é um primeiro princípio. A gente está falando de direitos humanos, né? Acho que no plural. De acordo com a especialista, as empresas não devem focar em novas contratações sem antes ter atenção à saúde mental das trabalhadoras e dos trabalhadores, a planos de carreira inclusivos e a revisão de políticas internas. Quando a gente tem diversidade dentro das nossas equipes, a gente tem mais criatividade e inovação, que são as competências que hoje, né, as empresas querem, por conta dessa globalização, tanta competitividade. Todo mundo quer inovar, todo mundo quer criar coisas novas, e se eu tenho pessoas com as mesmas vivências, pensando a mesma coisa, vindo dos mesmos lugares, como que eu vou trazer essa diversidade? A melhor forma da gente se desenvolver enquanto ser humano, né, enquanto profissional, porque se eu vou ser um bom profissional, se eu ser um bom ser humano. No Brasil, diversas leis abordam o combate ao racismo no ambiente de trabalho. A Constituição Federal e a CLT proíbem qualquer diferença salarial por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. A Lei CAOC criminaliza o racismo e a discriminação racial, e o Estatuto da Igualdade Racial, que prevê políticas públicas para promover a igualdade no mercado de trabalho, são outros exemplos. Mais recentemente, a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, ratificada pelo Brasil em 2022, também reforçou o compromisso do país na luta contra a discriminação racial. É dentro da Justiça do Trabalho que a gente busca atenuar os conflitos propriamente entre capital e trabalho, e a gente sabe que a grande parte da população é que consegue contemplar o mundo do trabalho. Grande parte da população negra, até pensando no nosso próprio passado escravocrata, é que conseguiu solidificar cada uma das bases do nosso país, das nossas instituições. Entre as ações mais recentes do Tribunal Superior do Trabalho está a adesão ao Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial, além da criação do Programa de Equidade de Raça, Gênero e Diversidade no âmbito da Justiça do Trabalho. É por meio do trabalho, a gente sabe, que as pessoas conseguem alcançar um meio de subsistência, que as pessoas conseguem se inserir na sociedade. É o trabalho digno, o trabalho decente que promove acesso à saúde, promove acesso à educação de qualidade. E na Justiça do Trabalho a gente tem esse potencial, e o Programa de Equidade também tem esse objetivo
de fomentar cada vez mais postos de trabalho dignos para todos e para todas, em especial para a população negra, que infelizmente ainda segue figurando como a principal população que ocupa postos de trabalho precários, informais. Você acha que é possível a gente ter mais pessoas como você ocupando esses cargos de gestão e liderança? Eu não tenho dúvida de que é possível. Eu acho que a gente tem que falar de oportunidade e eu acho que a gente tem que falar de um olhar diferente para essas pessoas. É entender a potência, contribuir para o desenvolvimento, é contribuir para a retenção, é contribuir para esse ambiente saudável e diverso. COP30. Em Belém, durante evento no TRT da 8ª região, que abrange o Pará e o Amapá, o presidente do TST e do CSJT, ministro Vieira de Melo Filho, afirmou que juízes, desembargadores e ministros do Judiciário Trabalhista têm responsabilidade com a transição sustentável de proteção climática e dever de buscar resultados práticos. Ele também destacou a relevância do trabalho decente e da justiça social. Classe trabalhadora brasileira que não pode, não deve, por uma outra roupagem de discurso, ser explorada. Nós aceitamos, somos parceiros da tecnologia, mas não somos parceiros da exploração humana sob nova roupagem. Na Zona Verde, dentro do Parque da Cidade, o Ministério Público do Trabalho discutiu as denúncias feitas por empregadas e empregados de diversos segmentos profissionais relacionadas à exposição ao calor excessivo. Diante das 602 queixas registradas entre janeiro e outubro deste ano, o MPT busca formas de atuação para combater o problema. Entender quais são esses perigos, quais são esses riscos que estão acometendo a saúde do trabalhador e pensar em medidas de proteção individual e coletiva e de organização do trabalho para que esses trabalhadores não sejam impactados. E o Ministério Público do Pará realizou o projeto Tendas Laranjas, que integra justiça climática e proteção integral da infância. A ação foi realizada durante todos os dias da COP30 e contou com 8 pontos espalhados pela capital paraense. O objetivo foi chamar a atenção para o combate ao trabalho infantil, acolhendo e encaminhando denúncias de violações para a rede de proteção. Que não basta só você notificar o trabalho infantil, mas também dar uma alternativa para esse trabalhador infantil, para a sua família. Por isso, nós também, com outros parceiros, também conseguimos cursos profissionalizantes e vagas para menor aprendiz. Então, assim, os atendidos nas tendas, eles são direcionados para outros tipos de serviço que possam contribuir também efetivamente com a vida dessas pessoas. O Revista TST fica por aqui. Na semana que vem a gente volta com mais decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Você acompanha outras notícias pelas nossas redes. Tchau!